Olá, eu sou o pastor Mário Arruda, da Congregação Batista em Mestre Darmas, e é uma alegria imensa estar aqui com você, nosso querido ouvinte, para compartilhar uma mensagem especial que Deus colocou em meu coração. Seja muito bem-vindo ao programa Palavras que Convertem. Que essa mensagem seja uma bênção para a sua vida. E o tema da mensagem é Dias de Boas Notícias. Em Marcos, capítulo 6, verso 39, nós encontramos o seguinte versículo. Então Jesus ordenou que fizessem toda a multidão se sentar, em grupos, na grama verde. A referência à grama verde representa descanso, como no Salmo 23, verso 2. Em verdes pastagens me faz repousar. E é nesse espírito pacífico que o Senhor deseja que compartilhemos do pão da vida, Cristo, com a humanidade faminta. O Salmo 145, verso 16, confirma: abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. Quem um dia foi beneficiado com a bendita mensagem do Evangelho deveria estar disposto a compartilhar daquilo que recebeu. E um exemplo magnífico disso você encontra no livro de 2 Reis. No capítulo 6, é contada a história de Samaria, cidade sitiada pelo inimigo por tanto tempo que a população já estava sem alimentos e fazendo o inimaginável para sobreviver. Agora, o capítulo 7 nos conta sobre 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade e decidem tentar a sorte no acampamento inimigo, já que de um jeito ou de outro acabariam morrendo. E o texto bíblico diz assim, acompanhe comigo, a partir do verso 3. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. E ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, e deixando o acampamento como estava. E tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas. Comeram e beberam, pegaram a prata, o ouro e as roupas, e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Você percebeu a história? Os 4 leprosos comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas. Depois voltaram e entraram em outra tenda e pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Versículo 9, no capítulo 7 de 2 Reis. Há uma frase atribuída ao famoso pregador Charles Spurgeon, que diz assim: evangelizar é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão. Essa frase é usada para descrever o ato de compartilhar a boa notícia de que Jesus, ele é o pão da vida. Ele mesmo disse, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João capítulo 6, verso 35. E esta deve ser a disposição dos que foram salvos por Cristo, a de compartilhar desse pão da vida que receberam de graça. A ordem de Jesus para que os seus discípulos alimentem a multidão
tem a ver com esse privilégio que todo cristão tem de compartilhar do Evangelho, enquanto ainda é dias de boas notícias, antes que a vinda de Jesus para buscar os seus encerre essa oportunidade. Chegamos ao final da nossa mensagem no programa Palavras que Convertem. Quero agradecer a você, querido ouvinte, por me permitir entrar no seu coração e compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Que essas palavras possam frutificar em sua vida e trazer transformação. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Até uma próxima oportunidade.